Irmãos, nós estamos falando sobre o livro de Neemias. Todos que estarão subindo aqui da nossa igreja, que subir nesse púlpito, vão estar pregando Neemias, que está sendo a nossa fonte de orientação para o novo tempo da nossa igreja. E aí nós vamos ler aí Neemias 3, do verso 1, 2, 3, e vamos falar sobre esse texto aí. Nós vamos entrar num trabalho de reconstrução, que é o que foi feito nos muros de Jerusalém, e ali nós vamos falar algumas coisas aí. Neemias capítulo 3, no verso 1, 2, 3, diz assim: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução, aí a reconstrução do muro, e continuaram a reconstrução até a Torre dos Cens e a Torre de Ananel. Verso 2: Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com os seus ferrolhos e trancas. Senhor, nós liberamos uma palavra de bênção nesse lugar. Estamos expostos à presença do Teu Espírito Santo. Abrimos o nosso coração, a nossa mente, para que o Senhor possa falar conosco e ministrar sobre nós. Nós declaramos a bênção do Senhor nesse lugar e sendo alcançado por ela, no nome de Jesus. Amém. O capítulo 3 de Neemias, ele é riquíssimo, né? O capítulo 3 de Neemias, junto com uma equipe, nós lemos 2 semanas o mesmo capítulo, lendo todo dia o mesmo capítulo. E quando a gente foi compartilhar a palavra, o negócio fluiu de uma maneira absurda. Nesse capítulo 3 de Neemias, ele tem vários temas para serem abordados. Ali fala sobre a reconstrução, fala também sobre o empenho do povo, fala sobre voluntariado, sobre a unidade entre eles, fala de organização, liderança, administração, disciplina. Inclusive existem cursos de liderança baseado em Neemias, tem curso de administração que fala de Neemias. Neemias foi um líder muito grande no seu tempo. O capítulo 3, ele é muito rico e tem uma narrativa maravilhosa. Esse capítulo, ele marca o início, exatamente o capítulo 3, marca o início de uma reconstrução que deu certo. Isso que é interessante falar. O que eles fizeram deu certo, e é para a gente seguir, fazer a mesma trajetória, o mesmo caminho que eles fizeram, nós estamos fazendo. Nesse capítulo 3, nós temos ali as atitudes assertivas do líder, o comportamento adequado do povo seguindo o líder. Nós temos a dedicação, o esforço, uma entrega. Muitos elementos foram observados só nesse capítulo, né? E houve momentos em que eles achavam que não iriam conseguir realizar a obra. Então entra em ação o líder e faz os ajustes, e o povo atende o líder, e as coisas voltam para o lugar e dá certo. Uma intervenção do líder naquele momento ali. E nós vamos falar sobre esse capítulo 3, mas antes de falar do capítulo 3, eu quero comentar algo importante sobre a nossa igreja, porque a nossa igreja, a semelhança do capítulo 3 de Neemias, que foi uma reconstrução de muros, de proteção, de segurança, nós estamos também numa reconstrução. A nossa igreja está passando por uma reconstrução, obrigado, por uma reconstrução, e nós estamos entrando no novo tempo, estamos nos organizando para colocar as coisas no lugar e alavancar a nossa igreja. Assim como houve voluntários, assim como houve uma interação entre liderança e todos que estavam envolvidos com a obra, o livro de Neemias tem sido uma fonte de inspiração por esse tempo. E o que é lindo
o que está inspirando, dirigindo, apontando para onde ir, a bússola, está sendo Bíblia. Um próprio livro das Escrituras, onde mostra uma atividade que deu certo. O livro de Neemias é o livro que trata de liderança e reconstrução, e nós estamos utilizando a fonte certa, que é a Bíblia Sagrada, que são as Escrituras, para nos direcionar às ações que teremos de reconstrução de um novo tempo da nossa igreja. Mas me veio no pensamento o seguinte: quanto me custou a salvação? Quanto eu paguei? O que eu fiz para ter a vida eterna? Qual o sacrifício que nós tivemos que fazer para receber uma vida eterna? A resposta é óbvia: nada. Eu não paguei por ela. Nós não pagamos, nós não custeamos sacrifício. Hoje o nosso sacrifício é obedecer a Deus. Mas quanto me custou? Não me custou absolutamente nada. Sabe, o amor de Jesus a cada um de nós, o amor de Jesus a cada um de nós, o levou a pagar uma dívida de pecado. Ele pagou uma dívida nossa, uma dívida minha. A minha dívida foi paga. Alguém pagou essa dívida. E essa dívida foi paga pelo Senhor Jesus Cristo. Quando eu estava indo para o inferno, eu fui resgatado. É o que se chama conversão. Conversão é, vai numa direção e agora você está indo para outra direção, você converte. Eu estava indo numa direção que era abismo, agora eu estou indo numa direção que é a cidade celestial. Jesus me redimiu, me perdoou, pagou com o sangue dele, porque pecado só se paga com sangue, não é com dinheiro. A Bíblia fala, o Senhor diz que o ouro e a prata me pertencem, então dinheiro é tudo dele, pertence a ele. Os animais dos campos me pertencem, diz o Senhor. Então Jesus me redimiu e me perdoou, simplesmente porque eu disse sim. A Bíblia fala que Jesus rasgou, está em Colossenses, todo escrito de dívida que o inferno tinha para me condenar e para dizer, ó, você está indo para o inferno por causa disso. Esse escrito de dívida foi rasgado, foi pago na cruz do Calvário. Dívida que era contra mim. Então Jesus nos resgatou do império das trevas, que está no livro de Colossenses, e nos levou para o reino do seu amor, gratuitamente. Fazendo uma alusão ao filho pródigo. Por que alusão ao filho pródigo? O filho pródigo estava na casa, saiu da casa, depois voltou para casa. Nós saímos do trono de Deus e para lá nós vamos voltar. Esse filho pródigo, ali tem a simbologia do que Jesus faz conosco quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, quando nós estamos voltando para casa, quando nós estamos de novo voltando para casa, entregando a nossa vida como Senhor e Salvador, ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Jesus trocou as minhas vestes, colocou um anel no dedo e sandália nos pés. O que isso significa? Essa foi a atitude que o pai teve com um filho que não merecia, um filho pródigo. E nós recebemos isso exatamente quando nós estamos voltando de novo, estamos voltando para casa. Nós viemos da presença de Deus e estamos voltando para lá. Nós viemos do trono de Deus e estamos voltando para lá. Neemias está nos ajudando a entender que eu não posso viver só para mim. Irmãos, você não pode viver só para você. Presta atenção. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Ele é o meu dono. Ele é o meu dono, porque é Ele que vai me levar para a glória. Ele é o meu dono. E eu digo não. Como eu vou dizer não para Ele? Eu preciso me alinhar com Ele. Até que Ele venha, porque Ele anuncia a tua morte. Mas a tumba não foi suficiente para te mantê-lo lá dentro. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Por isso hoje a nossa esperança é que Ele volte para buscar a sua igreja. Muito obrigado, Senhor, porque o nosso nome está arrolado no livro da vida.
como disse o Senhor mesmo. Aquelas pessoas que voltaram felizes e alegres, agradecendo ao Senhor, dizendo que até os demônios, até os espíritos se nos submetem. E o Senhor disse: não fique alegre, porque os demônios se submetem a você. Fique alegre pela coisa certa. O teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Na capela do cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo, tinha fila para despedida, do tamanho da admiração dos fiéis. Quem frequenta a igreja onde o pastor Campi pregava, fala dele com imenso carinho. Ele era muito bom, sabe? Ele só trazia assim, só mensagem positiva, sabe? Era um pastor, assim, uma presença, sabe? Muito carismático, sabe? Ele é amado, ele é querido, ele não olha cor, raça, nem posição. Então, assim, ele nos ajudou muito, nos acompanhou desde que eu era pequena, no meu casamento. Ele é um homem exemplo. Foi muito triste. Não merecia. Luiz Carlos de Figueiredo Campi tinha 63 anos e a maior parte da vida dedicada à igreja. Ontem à noite ele voltava de um curso de formação de pastores em Duque de Caxias, na companhia de 2 missionários, quando o carro em que estavam foi atacado por bandidos na BR-101, altura do bairro Boa Vista, em São Gonçalo. Muitos tiros foram disparados, segundo testemunhas, por bandidos fortemente armados de fuzis e pistolas. Ele deveria ter entrado ali no shopping São Gonçalo, porque ele mora ali atrás, no Pôr da Pedra. Mas ele não entrou porque ele foi levar esses irmãos em casa, entendeu? Então ele passou direto e aí ele foi abordado logo no bairro à frente, que é o Boa Vista, que é um local já conhecido de todos, que ali acontece muito arrastão, entendeu? Mas a própria população do local, que tem esse costume de ver, está sempre ali, disseram que não entenderam, entendeu o que aconteceu ali, porque no arrastão eles param os carros para roubar pertences, né, das pessoas nos carros, mas não houve isso. Houve só o desferimento de muitos tiros em cima do carro deles e aquilo tudo aconteceu muito rápido e aí os bandidos saíram correndo. O missionário Saulo Faria também foi baleado e não resistiu. Ele, que completou 33 anos no domingo, deixa 2 filhas, uma de 9 e outra de 5 anos. Meu filho estava vivendo o melhor momento da vida dele. Ele morreu fazendo o que ele mais amava. Ele amava pregar, ele amava a palavra, ele respirava a palavra, ele comia a palavra. Meu filho era um príncipe. William Melo do Nascimento, que estava no banco de trás, sobreviveu. Ele levou 3 tiros nas costas, foi operado e permanece internado no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. O estado de saúde dele é considerado estável. Segundo a polícia, que conseguiu falar com William, ele disse que os criminosos queriam o carro onde eles estavam. Testemunhas disseram que quando o carro em que o pastor estava foi abordado pelos criminosos, ele chegou a se identificar. Teria dito que era da igreja, mas não adiantou. Vários disparos foram feitos. O pastor Campi e o missionário Saulo morreram na hora. Sempre foi exemplo. Na verdade, uma das coisas que ele mais ensinou é viver por Cristo, morrer por Cristo. Foi isso que ele fez. A igreja Nova Vida, em Nova Cidade, publicou uma mensagem lamentando as mortes. É com profundo pesar que comunicamos o falecimento dos nossos amados pastor Campi e missionário Saulo. Eles agora estão nos braços do Pai. A Delegacia de Homicídios da região investiga o caso. E o Disque Denúncia divulgou hoje um cartaz pedindo informações sobre os envolvidos nas mortes do pastor e do missionário. É com muita alegria que a gente olha para eles e viu que eles viveram e morreram para Deus. O sepultamento foi acompanhado por uma multidão comovida com a violência que tirou a vida de quem pregava a paz.